Keller Dover vai com sua família passar o dia de ação de graças na casa do seu amigo Franklin, junto com a família dele também, é claro. E é muito conveniente, pois o casal são grandes amigos e ambos têm 2 filhos, um mais velho e outra garotinha mais nova, e as duas são bem amigas. O pessoal come e bebe um pouquinho, então ficam ali na sala conversando, e os 2 filhos mais velhos levam as garotinhas que estavam entediadas brincar um pouco do lado de fora. Elas vão ali brincando pela rua e decidem subir em um motorhome que estava estacionado, mas seu irmão Ralph percebe que tinha alguém lá dentro e manda sua irmã se afastar, então eles voltam para casa. Um pouco mais tarde, as meninas pedem aos seus pais para elas saírem um pouco até sua casa, procurar um apito, mas seus pais dizem que tudo bem, mas apenas se os seus irmãos as levarem. Passa mais algum tempo e mais tarde, na hora de ir embora, os pais vão procurar pelas meninas e não encontram mais elas. E seus irmãos não fazem a menor ideia de onde elas estão, pois ficaram a tarde toda assistindo o filme. Seu pai pensa que elas podem ter ido até sua casa, mas lá ele também não encontra ninguém, e agora ele já começa a se desesperar de verdade, as filhas dele sumiram. E então Ralph lembra do trailer que estava parado e que havia alguém lá dentro, e eles resolvem acionar a polícia. O detetive Locke, que estava sozinho, decide atender aquele chamado, e ele de fato encontra o trailer e a pessoa que estava lá dentro tenta fugir, mas acaba não indo muito longe, ela bate rapidinho em uma árvore. Lá dentro ele encontra um cara muito assustado e decide levá-lo para um interrogatório, mas não importa o quanto ele seja pressionado, ele não diz uma palavra sequer. Dá mais uma olhadinha. E na perícia não é achado nenhuma evidência que as garotas estivessem dentro do motorhome. Mesmo assim, o detetive Locke decide ir ao local que aquele cara mora para dar uma geral. Acontece que ele mora apenas com sua tia, depois que seu tio desapareceu, e aquele cara tem alguns transtornos mentais, e o QI dele é de uma criança de 10 anos. E de fato, Locke não consegue nenhuma evidência concreta de que aquele cara possa ter sequestrado as crianças. Locke vai à casa do casal contar sobre o caso, onde Grace, a mãe das crianças, está desolada. Já Keller está revoltado. Ele diz para Locke que eles não podem soltar ele, que ele tem que ficar mais tempo preso enquanto a polícia investiga, e faz Locke prometer que vai quebrar algumas regras e segurar ele lá por mais tempo. Todas as possibilidades. Será que estão considerando Eu todas sei as que o senhor possibilidades? está nervoso, Olha, me mas, escuta por aqui, favor. cala essa sua boca por um segundo! Para Keller, não cola a ideia de que um cara com QI de uma criança de 10 anos possa andar por aí dirigindo um motorhome. Como ele dirige um trailer, você tem o QI de uma criança de 10 anos. Locke está mesmo focado em encontrar as garotinhas e resolver o caso, então ele passa a noite batendo de porta em porta, visitando caras com fichas de criminosos sexuais. Não demora muito até ele bater em uma igreja para falar com um padre, mas olhando pela janela ele encontra aquele padre caído no chão desacordado, então decide invadir. Dentro da casa ele encontra muita bebida que o padre havia tomado aquela noite, e também percebe uma marca no chão, percebendo que a geladeira já havia sido arrastada. E atrás daquela geladeira havia uma passagem que levava a um porão naquela casa. E Locke não esperava por aquilo, ele encontra um cadáver antigo já, que estava amarrado em uma cadeira. O padre diz que fez aquilo porque aquele era um cara que tinha ido se confessar de que tinha sequestrado e matado 16 crianças, e que ele iria fazer isso de novo. Ele disse que matou 16 crianças, ele se gabava disso. Caso à parte, a investigação continua por toda a cidade, a polícia está realmente mobilizada nesse caso, e Keller recebe a ligação de que Alex, que é o cara que estava detido, está sendo liberado. Isso faz Keller surtar e decide ir até a porta da delegacia e esperar por ele. Mesmo com um monte de câmeras, Keller não se intimida. Ele parte para cima de Alex e pergunta da filha dele, e olhando nos olhos de Keller ele diz a frase: "Elas não choraram até eu deixá-las." Mas ele não consegue ficar muito tempo em cima de Alex, pois os policiais controlam ele, e o delegado também faz vista grossa por entender tudo que Keller está passando naquele momento. Fala o que fez com elas! Me fala! Elas não choraram até eu deixar elas. O que você disse? O que disse? Grace está sofrendo muito e vivendo à base de remédio para conseguir dormir. Ela culpa Keller por não proteger a sua filha, o que vai deixando a cabeça dele cada vez mais a milhão, então ele decide tomar uma decisão ousada. Ele observa Alex durante a noite e ele acaba saindo para levar o cachorro passear e ele judia do animal, mas quando ele menos espera, Keller aparece armado rendendo ele. Keller leva Franklin até uma casa que era de seus pais, que está em reforma, e lá dentro ele mostra Alex amarrado em um banheiro. Franklin não aprova a ideia, mas Keller diz que ele precisa sofrer para dizer onde as filhas deles estão, colocando na balança que ou a gente tortura ele ou as nossas filhas vão morrer.
Então vamos levar ele pra polícia e... Não. A polícia não vai fazer nada e ele só vai se fingir de louco, como já fez antes. Aquele padre presta depoimento na delegacia e diz que aquele cadáver era de um cara que sequestrava crianças e matava. Ele disse que o sequestrava à luz do dia e às vezes até mais de uma criança, e que talvez ele não estivesse sozinho nessa, porque ele disse para o padre que tinha uma família. Keller espanca fortemente Alex, ele bate nele até cansar, e mesmo assim Alex não diz uma só palavra. É quando Keller tem um surto de raiva que nos rende a melhor cena do filme, inclusive, que é um show de atuação de Hugh Jackman, nessa cena ameaçando quebrar a mão de Alex se ele não contar. Conta! Conta! Fala pra mim! Conta! Fala! Na noite que estava tendo uma homenagem ali na cidade para as garotas, Locke avista um cara bem suspeito, que quando percebe estar sendo observado, fica sem graça e tenta sair correndo. Claramente Locke corre atrás dele, mas acaba perdendo aquele cara de vista. Porém, agora tem mais um suspeito na sua lista. Locke faz um retrato falado do suspeito e joga em todos os jornais possíveis, pedindo para quem souber dele ligar para a polícia. E nessa, uma vendedora de uma loja chama Locke e diz que aquele cara visita a loja frequentemente, sempre comprando roupas de crianças e sempre de diferentes tamanhos. Não precisa ser gênio para saber que ele virou o suspeito número 1 na lista. A tortura que eles estão fazendo com Alex está mexendo com a cabeça de Franklin, que é uma boa pessoa, e mesmo pensando que aquele cara sequestrou sua filha, torturar ele está sendo terrível para Franklin. E chegando em casa, quando sua esposa pergunta onde ele estava, ele não aguenta e desaba no choro. Agora sua esposa Nancy também sabe sobre o sequestro de Alex, e ela vai até a casa de Keller pedir para ele deixar ela ver. Alex está detonado de tanto apanhar e não consegue nem ao menos abrir os seus olhos. Então Nancy tenta uma abordagem diferente, falando com ele com mais cautela, e ele acredita que soltando ele, Alex iria contar o paradeiro das meninas. Mas acontece que não. Quando ele se vê livre, a primeira coisa que ele faz é tentar fugir e tentar ferir o Keller com um pedaço de vidro. Então Keller avança para um novo nível, ele diminui mais ainda o espaço dele para que Alex não possa nem ao menos se sentar no chão, e ainda faz um sistema de abrir e fechar o chuveiro, uma hora com água fervendo e outra com água congelando. Aquele suspeito visita a casa de Keller durante a noite, e sua esposa Grace consegue perceber alguma presença na casa e chama a polícia. Mas o detetive Locke não dá muita importância assim, pois sabe do que ela está passando e que ela está se entupindo de medicamentos, então pode ter visto coisas. Mas revistando a sua casa, no porão, Locke encontra suprimentos e todos os kits de sobrevivências possíveis, pois Keller sempre espera o pior e sempre quer estar preparado para isso. Mas ele percebe que um dos sacos de lixo estava pela metade, então com Alex ainda desaparecido, Locke decide investigar Keller. E ele de fato estava indo mais um dia para torturar Alex, mas ele percebe que Locke estava o seguindo, então para no posto e diz que ele só queria beber, coisa que ele não fazia há muito tempo. Nenhuma forma de tortura dá certo com Alex e Keller está quase perdendo as esperanças. Mas Locke encontra essa casa e invade ela, mas Keller finge estar dormindo bêbado e diz que queria ficar lá para não beber na frente de sua esposa. Locke até tenta revistar a casa, mas recebe uma ligação da vendedora daquela loja dizendo que o cara estava lá, então tem que sair correndo. Ele bate a porta daquele cara que se chama Bob, e sem muita cerimônia já vai rendendo ele e invadindo seu apartamento. E as coisas que ele encontra lá são tristes, ele encontra diversas caixas dentro de um quarto, e abrindo de uma por uma ele encontra roupas de crianças manchadas com sangue, e além disso havia cobras dentro delas. Os pais são chamados na delegacia para tentar reconhecer as roupas, e Keller, olhando de uma por uma, consegue reconhecer a meia de sua filha manchada de sangue, e isso logicamente desespera Keller, que culpa Locke por ter perdido tempo seguindo ele e deixado de ir atrás de sua filha. Deixou isso acontecer. Chegou a hora de interrogar Bob, que apenas fica na sala desenhando um monte de labirintos. Mas mesmo assim, da mesma forma que Alex, ele não diz uma palavra sequer. Mas então Locke também sai de si por um momento e tenta tirar informações à força, precisando ser contido por outros policiais. Mas nessa confusão, Bob consegue pegar a arma de um deles, mas ele não atira pra cima dos policiais não, ele atira na própria cabeça. Alex diz mais uma frase para Keller e diz somente que as meninas estão em um labirinto, o que liga com
que Bob estava desenhando um monte de labirintos. Então Keller decide visitar a tia dele. E lá ela conta um pouco do seu passado com o seu marido, que eles eram boas pessoas fiéis a Deus, mas que começaram a ver um mundo diferente depois que o seu único filho morreu de câncer, decidindo assim adotar o menino Alex, que depois de um acidente com cobras nunca mais foi de se falar muito. Locke está totalmente submerso no caso. Ele avalia aqueles labirintos, mas como em um labirinto mesmo, ele não sabe a saída para tudo aquilo, e faz ele perder a cabeça no trabalho. Mas nessa ele encontra uma ligação com o terreno da casa onde Bob morava, e escavando a área, a polícia encontra somente 2 manequins de crianças enterradas. Além disso, a perícia acha um livro de um cara que fingia ser um sequestrador e assassino, então eles pensam que Bob poderia apenas fingir que fazia tudo aquilo, mas que nunca havia de fato feito algo contra as crianças, porque mesmo as roupas de crianças com sangue estavam todas com as etiquetas da loja ainda. Grace recebe uma notícia: Joy, a filha de Franklin, que estava com sua filha, foi encontrada, e ela estava no hospital com a sua família. Sem pensar, eles correm para o hospital onde Joy está sedada, mas quando ela acorda e vê Keller, ela diz que ele esteve no lugar onde ela estava e que colocou mordaça nelas. Keller nem raciocina direito aquilo e já sai do hospital correndo antes que alguém detesse ele, e ele vai direto para a casa da tia de Alex. Lá ele diz que se sente mal pelos transtornos e se oferece para fazer alguns reparos na casa, mas a tia saca tudo e quando ele se vira, ela está com uma arma apontada para ele. As mãos. Ela faz ele se algemar e jogar o celular fora. Acontece que do lado de fora da casa, debaixo de onde tinha um carro estacionado, havia um buraco onde a tia colocava as crianças. E como uma delas fugiu, a tia tirou a filha dele dali, mas agora aquele buraco é somente para ele. Acontece que depois que o seu filho morreu, a tia e o seu marido se revoltaram contra Deus, e passa a querer causar isso no máximo de famílias que eles conseguirem. Então ela atira na perna de Keller e manda ele entrar no buraco. Locke vai até a casa, e sem ser atendido na porta, ele vai logo entrando, e a primeira coisa que ele observa é um colar com o labirinto que Bob desenhava no marido da tia que morreu, já caindo a sua ficha na hora sobre o caso e sacando a sua arma. Ele entra e já encontra a tia injetando drogas na filha de Keller. Ele manda ela se afastar, mas ela atira para cima dele, que tem que revidar e matar ela. Locke leva a Anna para a emergência correndo, pois ela está tendo uma overdose. E é difícil, pois ele levou uma bala de raspão na cabeça e também está bem tonto e perdendo muito sangue. No final de tudo dá certo, Anna sobrevive e volta para Grace, que pergunta para Locke se Keller vai ser preso, que ele responde que provavelmente sim. Porém está no inverno e o solo está congelado, então a perícia diz que vai levar muito tempo até eles escavarem todo lugar. E o filme termina sem o resgate de Keller, que permanece abaixo do solo. Os suspeitos. Então esse foi o filme, rapaziada, é um filmaço, um filme muito top aí, você pode assistir ele sem medo. Se você já assistiu, comenta aí embaixo o que você acha desse filme. Se não, você corre lá, assiste, depois volta aqui deixar sua opinião, que eu tô querendo muito saber. Deixa o like também, ajuda demais aqui a gente do canal, se inscreve, ativa o sininho também, que você vai ser notificado quando surgir vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até mais.